Próximo domingo nós estaremos com o Dia das Mães, né? Tem a Santa Ceia e é também o Dia das Mães, dia de nós homenagearmos as mães. Hoje, a oração do altar hoje será com os pais que estão aqui presentes e domingo automaticamente será com as mães, né? Então domingo nós temos mais um domingo de programação do mês do lar. E durante a semana, irmãos, nós estaremos orando pela sua família, que você ore dentro da sua casa, que você leia a Bíblia, que você possa viver isso intensamente no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E hoje eu queria deixar mais uma palavra com os irmãos. Eu tive pessoas que mandaram mensagem para mim, falaram que meu pastor repete a mensagem de manhã, agora à noite, né? Quanta gente deveria ouvir essa palavra. Foi uma palavra abençoada sobre a casa do filho pródigo, né? Mas não por esse momento, não hoje, nós não estaremos ministrando a mensagem de manhã. Quem sabe ainda nesse mês nós podemos falar para toda a igreja no domingo à noite, né? Mas você tem a oportunidade, durante a semana aí, assistir a mensagem por completo no YouTube, né? Não os recortes do Facebook, do Instagram, não, né? Ali são os recortes. A mensagem completa tem ali um link, já está no YouTube, a mensagem de manhã, tá bom? Mas creio que é mais proveitoso ainda a gente poder olhar assim, frente a frente, olho a olho, e a gente conversar esses assuntos tão sérios, tão importantes e tão relevantes que nós conversamos hoje de manhã, mas tenho certeza que agora à noite não será diferente aquilo que Deus tem para o nosso coração. Quero compartilhar um texto tão conhecido nosso, Josué, irmãos. Josué é alguém que nos ensina muito a respeito da família, da nossa casa. Josué capítulo 24, a partir do verso 14 e 15, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavas da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos dizer juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos abençoe com esse texto que você está careca ou ficando careca de ouvir, de ler, e parece tão repetitivo a gente falar de alguns textos em culto de família, mas eu queria pensar algo muito importante com os irmãos nessa noite para nossa edificação. Pai, nós pedimos ao Senhor que a Tua graça nos assista, que a Tua graça nos alcance, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa nos usar para transmitir a Tua palavra nesta hora, nesta noite. Que nenhum coração se disperse, nenhum interesse seja tão forte a ponto de nos desviar da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra é a prioridade para nós nesse momento. Faça calar dentro de nós todas as vozes, menos a Tua. Menos a Tua. É a Tua voz que nós queremos, porque se nós não Te ouvir, nós morremos. Se nós não Te ouvir, nós desfalecemos. Mas se nós Te ouvirmos, vivemos, somos abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, queria começar a pensar com os irmãos algo que parece que tem, dos tempos para cá, acontecido muito a respeito das famílias, que as famílias estão desconectando-se um pouco daquilo que é princípio bíblico para a família. Muitas famílias estão vivendo de uma forma, de uma dicotomia que não é saudável. O que seria essa dicotomia? Nós temos percebido que muitas famílias, às vezes,
tem um padrão, tem uma forma de conduzir a sua vida, como igreja, dentro da igreja, mas que quando sai do ambiente de culto, quando encara a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, muitas famílias estão se desconectando do propósito maior pelo qual o Senhor edificou a nossa casa. Existe uma coisa que nós não podemos, em momento algum, desassociar, porque seria uma espécie de suicídio espiritual para nós e para a nossa família, se nós nos desconectássemos da realidade espiritual da nossa família, daquela ideia de eu sou crente, mas eu que sou, a minha família, ela tem a liberdade de viver da forma como ela deve viver. Eu sou membro da igreja, sou crente, mas dentro da minha família, eu não me importo muito com a vida do meu esposo, com a vida dos meus filhos, com a minha vida, de que eu esteja conectado dentro do ambiente cristão. Eu falei para os irmãos, a parte da manhã, não na mensagem, mas no período do louvor, que uma moça me procurou para fazer um casamento, uns anos atrás, e disse: você faz meu casamento? Eu disse: eu preciso conversar com você, eu preciso bater um papo com você. E ela foi ao gabinete, eu conversei com ela, eu disse para ela: esse rapaz é uma cilada na sua vida, acho que você tem que pensar muito bem, eu não posso proibir você de casar com ele, eu não posso, mas ele é um jugo desigual, ele é alguém que vai te trazer problemas. Ela diz: mas eu amo ele, o que importa é isso, eu o amo e eu quero me casar, e eu vou, se o senhor não fizer meu casamento, eu vou casar com ele, e tal, e tal. Então ela se casou, e um dia, fazendo uma visita à casa dela, eu perguntei a ela: como é que está a tua vida, como é que está a tua vida espiritual, como é que está o teu casamento, como é que está a vida do seu esposo, você tem orado com ele, porque ela é evangélica, você tem falado de Jesus para ele? Ele diz: não, pastor, eu até tinha alguns CDs evangélicos que eu tinha aqui, e ficava ali onde fica o aparelho de som, eu até peguei aqueles CDs e os escondi para que ele não olhasse para aqueles CDs, ele ficasse contrariado. Olha como uma pessoa, ela se desconecta completamente do princípio da família da aliança. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre o princípio da família da aliança, porque Deus começa a sua revelação messiânica trabalhando através de uma família, porque em Abraão diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se nós pegarmos o Antigo Testamento, era algo inadmissível de que alguma família se desconectasse do Senhor. Se alguma família procurasse buscar outros interesses, uma família procurasse um certo conforto, uma certa acomodação e uma forma de agradar alguém, e ela assim se desconectasse do Senhor. E a gente percebe que foi justamente isso que o nosso irmão, servo do Senhor, chamado Josué, começou a perceber. Ele começou a perceber algo que muitas famílias estavam perdendo a referência de ser uma família da aliança, de uma família da aliança. E ele então reúne o povo, ele começa a dizer algumas coisas para aquele povo, diz: olha, vocês precisam temer ao Senhor com sinceridade, vocês precisam temer o Senhor com integridade de coração, vocês precisam entender que não há possibilidade, como a família da aliança que nós somos, nós vivemos divididos. Ou vocês têm que se posicionar a respeito disso, que não dá para vocês servir ao Senhor e servir aos deuses dos egípcios,
os outros deuses, dos amorreus, dessa gente, porque uma grande cilada sempre foi, irmão, que casamento misto vai continuar sendo pecado até a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Casamento misto foi uma cilada para o povo de Israel, foi uma cilada para o povo de Israel. Eu fico muito preocupado, irmãos, a igreja às vezes, quando nós recebemos alguém que vem de um casamento misto, a igreja não tem nenhum poder de interferir no que a pessoa fez antes de chegar aqui, mas às vezes me admira as pessoas às vezes que já têm, é batizado na igreja, tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de igreja, ainda consegue entrar numa cilada dessa, porque sabe que o Senhor não se agrada disso. E a gente olha a história do povo de Israel, que foi justamente essas misturas, à medida que o povo de Israel foi se misturando, entregando as suas filhas aos filhos dos homens, fazendo essas barganhas, fazendo essas conexões com o mundo, que a cilada começou a derrubar o povo de Israel, e eles começaram a se envolver com outras coisas. E Josué, vendo aquela situação toda, diz: vocês precisam se posicionar. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Em outras palavras, Josué está dizendo para o povo: olha, nós não podemos desconectar, se nós somos a família da aliança, se nós entendemos a família da aliança, nós não podemos nos desconectar do Senhor. Nós não podemos achar que a nossa família é uma coisa, a igreja é outra coisa, que a nossa família é uma coisa, a minha vida espiritual não tem nada a ver com a minha família, a minha vida espiritual e da minha família precisa estar entrelaçada, conectada, para que realmente a bênção do Senhor possa ser derramada sobre a nossa casa. Ele diz: olha, vocês precisam se posicionar a respeito disso, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir ao Senhor. Mas há algo tremendo e maravilhoso. Josué vai dizer: olha, eu já me posicionei, eu tenho o meu posicionamento, e o meu posicionamento é esse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não vou me desconectar desse propósito, eu não posso me desconectar desse propósito de ser a família da aliança. E algumas coisas, irmãos, que eu queria pensar com os irmãos nessa noite, em 3 palavras apenas. Diga comigo: direção, unidade e propósito. Vamos de novo? Direção, unidade e propósito. E quando Josué faz essa declaração, essa profissão de fé, ele faz uma profissão de fé, irmãos, não se importando se ele vai agradar ou não as pessoas. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas têm medo de fazer uma profissão de fé. Se a minha sogra não gostar, se o meu sogro não gostar, se o meu marido não gostar, como a outra, tirou CDs porque para não contrariar o marido. E se alguma coisa acontecer, e se, às vezes coloca tanto se, e se alguém não gostar, como eu vou ficar? Josué, ele não está preocupado que se a decisão dele e o comprometimento dele, a forma conectada como ele vive, como com Deus da aliança, se vai agradar ou se vai contrariar alguém. Ele simplesmente faz uma afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está aqui de forma alguma colocando um cabresto em ninguém, ele não está aqui colocando faca no pescoço de ninguém, ele não está aqui determinando, obrigando alguém a fazer aquilo ali, a tomar aquela decisão. Ele apenas diz: olha, escolhei hoje a quem vós irais servir, a quem vocês vão servir. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos é justamente que uma família aliançada com Deus, e quando nós pensamos em família de aliança, é porque Deus tem um pacto conosco. Esse pacto feito com Abraão, com Isaac, com Jacó.
É por isso que nós batizamos nossos filhos na igreja, porque sabemos que nós somos uma igreja presbiteriana aliancista. Nós entendemos que nós e os nossos filhos estão debaixo da aliança. Deus tem uma aliança conosco. Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança foi renovada em Cristo Jesus, de uma forma unilateral. Cristo, renovou essa aliança conosco, dizendo que Ele estaria conosco, que Ele nos abençoaria. E como família da aliança, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que uma família da aliança ela é definida pelas suas decisões espirituais. Direcionamento espiritual. Ele fala assim: escolhei a quem servireis, escolhei a quem vocês querem servir. Em outras palavras, Josué está dizendo: olha, nenhuma família pode se sobreviver e ficar de pé e ser uma bênção nas mãos do Senhor sem direção. Imagina uma casa sem direção, uma família sem direção. Não há nada mais desastroso do que uma família sem direção. Irmãos, eu queria pensar com os irmãos dessa noite a respeito dessa questão, ou muitas vezes da falta de direção que as nossas casas estão vivendo, que as nossas igrejas às vezes estão passando um momento difícil, porque, como eu disse agora há pouco no período do louvor, que a nossa igreja é a extensão do nosso lar. E um lar dividido equivale a uma igreja dividida. Um lar que ora ao Senhor, uma igreja que vai ser abençoada, lares fortes, igreja poderosa. Mas, irmãos, às vezes há tantas famílias divididas. Eu não vou pelo princípio, primeiramente, de que alguém não seja convertido na família, mas às vezes, há famílias, às vezes, que é tão dividida, que o pai é de uma igreja, a mãe é de outra, o filho é de outro, o outro filho é de outro, não há uma unidade de propósito, não há um direcionamento, cada um faz o que quer, e nós sabemos que não há nada mais desastroso do que uma família sem direção. Quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu aprendo com isso? Direcionamento, direção. Josué está falando assim: a minha casa tem direção, e a minha casa vai seguir essa linha, e a minha casa vai seguir este propósito. Meus irmãos, é muito sério isso. Casas sem direcionamento, casas que a direção da família, ela precisa acontecer e a partir de decisões pessoais, porque uma decisão pessoal traz um resultado coletivo, concorda comigo? Pastor, só eu dentro de casa tenho compromisso com Deus. O que você está esperando para tomar decisão? Se eu sou o chefe da família, se você, mas eu sou mulher dentro de casa, só eu sou crente, se posicione. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma família com direção, gente. Nós vivemos um tempo que cada um quer viver da sua maneira, quer viver do seu jeito, quer viver da sua forma. Famílias onde os filhos adolescentes saem com o namorado, você não sabe para onde foi. Madrugada dentro, os pais estão dormindo, filho para a rua fora. Que família é essa? Que direção é essa? Que pai frouxo é esse? Que mãe frouxa é essa? A família da aliança tem direção, tem horário. Eu sempre tive horário para chegar em casa, mesmo sendo homem. Tinha horário. No mínimo, tem que haver acompanhamento. Onde você está? Com quem você está? O que você está fazendo? Que hora que você vai chegar aqui? Eu quero saber. Mas alguns pais não têm direção nenhuma com a casa. Fecha os olhos, vão dormir. Vou dormir. 6 horas da manhã a menina chega em casa. Espera aí. Família da aliança é uma família que tem direção. Direção com posicionamento, gente. Isso é muito importante, isso é muito sério. E parte, primeiramente, de nós, somos homens. Sejamos posicionados. Eu me recordo de um presbítero. Ele já foi para a glória. A coragem que aquele presbítero teve de chegar diante do conselho e denunciar sua filha no conselho.
Imagina a dor que ele teve. Ela virou inimiga dele. Não sei se ela, no final da vida dele, ela estava conversando com ele, mas ele teve coragem de se posicionar diante do conselho. A minha filha está em pecado. Está andando errado. Porque quem não governa a sua casa não pode governar a igreja. Quem não tem posicionamento. Precisamos ter posicionamento, irmão. Oi, irmã, você tem que se posicionar. Ah, mas os dias, sabe como é que é? É difícil, né? Os dias são difíceis. Mas sem direção nós não chegamos a lugar nenhum. Qual tem sido a direção da nossa família, irmão? Para onde está caminhando a sua família? Ah, o marido não quer nada com nada, pastor. Então você, meu irmão, vai tomar iniciativa. Ah, minha esposa não quer nada com nada, pastor. Você vai tomar iniciativa? Alguém nessa casa tem que ter direção do Senhor. Nós precisamos ter direcionamento. Está todo mundo tão desconectado hoje em dia, faz o que quer, age da forma que quer. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Eu imagino que, se foi difícil para Josué naqueles dias, já naqueles dias é tão difícil, como é difícil hoje conduzir uma família no altar do Senhor, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. E eu fui indagar de um pai, eu disse, saudade de seus filhos, cadê seus filhos? Ah, sabe como é, né, pastor? Adolescentes. Eu falei, mas já tem uns 3 meses que eles não aparecem na igreja. Mas peraí, é porque é adolescente? Direcionamento. Que direcionamento nós estamos dando para nossos filhos? Quando batizamos o nosso filho aqui à frente, irmãos, a responsabilidade é de quem batiza, de dar a direção certa, através do exemplo. Uma família da aliança é uma família que tem direção. Direção. Nós temos que ter um direcionamento. Interessante que eu estava ouvindo um vídeo esses dias, como que o direcionamento espiritual, irmãos, ele é tremendo. E o pastor dizendo o seguinte, ele falou assim, você coloca o seu filho em determinada escola, ele falou assim, tem filho que você coloca numa escola, com 3, 4 meses na escola, ele está falando todes. Com 3 anos, 3, 4 meses da escola, o menino já foi contaminado. Ele está falando todes. E ele usa um outro exemplo. Ele falou assim, você pega um filho de um muçulmano, ele estuda 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos naquela escola, e ele termina muçulmano. Você pega um filho do judeu, na mesma escola, que o menino, às vezes do crente, com 3 meses, começou a falar todes. Você pega um filho do judeu, ele vai estudar 2, 3, 4 anos naquela mesma escola, e ele vai sair daquela escola judeu. Por quê? Porque houve um direcionamento, e naquele direcionamento, ele entendeu claramente a forma como ele tem que viver. Primeira coisa, direção. Ou se a nossa família não tiver direção, para onde nós estamos indo, irmãos? Para onde nós estamos indo? O destino espiritual de uma família começa na direção espiritual de alguém. Não espere pelo outro, comece você hoje. A direção espiritual da minha família vai ser essa. Pode ser que você, em determinado momento, vai mexer no vespeiro. Mas não tenha medo de se posicionar. Amém? Segunda coisa, irmãos, é unidade de propósito. A unidade. Ele vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque decisões individuais geram resultados coletivos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família da aliança é um lugar que cresce em unidade e cooperação.
O problema daquele povo na época não era a ausência de fé, era a divisão do coração. Era a divisão do coração. Eu fico muito preocupado conosco, como líderes da igreja. Como anda a nossa família, irmãos? Conduta dos nossos filhos. A falta de posicionamento de Eli, seus filhos começaram a descambar e eles foram a ruína do ministério de Eli. Por trás de um bom presbítero, precisa ter uma esposa crente, cheia do Espírito Santo, que ora por ele, que apoia, que seja discreta, que seja autêntica no Senhor. Por trás de um bom pastor, precisa ter uma mulher que se posicione. Por trás do teu ministério, precisa ter uma família que respalde a gente. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fala assim, eu e a minha casa, eu fico imaginando, igual eu falei de manhã, tem hora que eu viajo meio na maionese, algumas coisas, fico pensando, imagina os filhos adolescentes de Josué. Eu não, pai. Isso é coisa do Senhor. Esse negócio de fé é do Senhor, esse negócio de igreja com o Senhor. Do quê? Enquanto você estiver aqui, você vai estar comigo. Enquanto você estiver aqui, você vai estar comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada um tem um papel. Os pais lideram, os cônjuges caminham em concordância e os filhos são discipulados no caminho do Senhor. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu pensar com os irmãos aqui. Todos nós vamos deixar algum tipo de herança para os nossos filhos. Vamos ou não vamos? Sim ou não? Alguns vão deixar uma casa, né? Alguma coisa vai ficar para os filhos. Nem que seja só as roupas, né? Depois que eu morrer, vocês brigam aí por causa do que vocês têm que brigar aí. Sabe qual é a minha preocupação, irmãos? É que muitos pais, sabe, Igor, vão deixar apenas herança para os filhos. Não legado. Qual a diferença entre herança e legado? Herança é algo fácil de ser consumido e de acabar, de gastar. Então, se a herança for meio furreca ainda, né, não for muita coisa, for, né? Ah, isso aqui não deu nem para... Papai deixou para mim uma quantidade, não dá nem para comer um sushi. Não dá nem para comer um sushi direito. Ok. Mas o meu pai, seu pai, ou você, nós, para nossos filhos, até podemos deixar para eles uma herança que não dá nem para eles comer um sushi direito. Mas podemos deixar para eles um legado que eles nunca vão esquecer de pais que estavam na presença do Senhor. Diz eu e a minha casa. Josué está dizendo, a minha casa não vai estar desconectada do meu propósito. Então coloque a sua família diante do Senhor sempre. Aquela ideia, eu sou crente, os lá de casa, se eles quiserem, irmão, eu sei que algum irmão pode pensar assim, pastor, mas você não conhece o coração atribulado daquele homem, daquela mulher, você não conhece o coração duro. Eu sei, irmão. Mas vou falar algo para os irmãos que me preocupa, que é o descaso. Alguns anos atrás, no meu ministério, tinha uma irmã, idosa, tinha uma história de muita violência, de morte por causa de política, etc. e tal. E quando eu a conheci, ela foi minha ovelha. E quando eu a conheci, ela já tinha perdido um filho, que era homossexual, que é drogado, e que morreu de AIDS. Na minha convivência com ela, conheci o outro filho dela, que vivia as mesmas situações.
Mesma sequência do outro. Esse filho, inclusive, morreu também. A gente pensa, nossa, que coisa triste, né, gente? Pensar uma mãe que perdeu um filho nessa condição e que o outro está na mesma condição, que vai morrer também. Eu sei que é muito triste, irmãos, mas mais triste com isso é a fala dela com a gente, porque ela fazia assim com o ombro. Eu já perdi um filho com AIDS mesmo. Se eu perder mais um, quando alguém faz assim, irmãos, é alguém que estou nem aí. O que mais me chocava pelo fato dela ser um membro da igreja, de tomar a Santa Ceia, mas de não incluir a família dela como família da aliança no propósito do Senhor, ainda que eles não fossem convertidos, mas ela deveria ter o empenho de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que não estou servindo ainda, mas vamos servir ao Senhor. Mas não, eu já perdi um filho com AIDS mesmo, se eu perder mais um, tanto fez, tanto faz. Balançava o ombro assim, e eu ficava chocado com aquela realidade. E eu me faz lembrar, irmãos, o saudoso reverendo Antônio Elias, que foi pastor anos na igreja presbiteriana de Niterói, igreja Betânia, presbiteriana Betânia. Pastor Elias era um homem de Deus e certa vez conversando e orando, né, com pastores que ele tinha conexões com oração, como o pastor Enéas Tonini, e eles estavam orando ao Senhor, e a oração deles era da seguinte forma: Deus, nós não criamos filhos para povoar o inferno. E alguém um dia perguntou: todos os teus filhos estão na presença do Senhor? E diz: pela fé sim, todos estão na presença do Senhor. Uma família da aliança é uma família que tem unidade, que inclui todo mundo, todo mundo. Inclui seu filho em oração, abre mão dele não. Ele não quer. Ele não quer, mas Deus quer. E quando Deus quer, e quando Deus age, irmão, querendo ou não querendo, Ele virá em nome de Jesus. Então seja um canal dentro da sua casa para fazer essa afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E meu esposo está na agenda, meu filho está rebelde, mas está na presença, está ali, ele faz parte. Ele faz parte. Jamais chame um filho de ovelha negra da família, jamais chame o filho de desviado da família. Ore por ele, diz: pela fé comigo, eu o incluo no plano de salvação, eu o incluo no plano de redenção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente olha para essa história dessa família de Josué, talvez a gente fica meio iludido pensando, né, deve ser uma família perfeita. Não, irmãos, tinha problemas. Imagina que de vez em quando chega um filho de Josué emburrado. Emburrado. Mas há um pai posicionado. Há um pai posicionado. Você precisa ser um pai posicionado, você precisa ser uma mãe posicionada. Precisamos ser. Eu e a minha casa. Eu sou da igreja. Sua família é família. Espera aí. Estou falando que vai ser fácil, não. Não é fácil, é difícil. Agora que não podemos de maneira alguma não, ignorar. Deixa para lá. Deixa para lá. Não deixa para lá, irmão. Lute por ele. Inclua ele. Inclua. Tem muita gente que ora por tanto assunto, mas nunca ora pelo esposo, nunca ora pela esposa. Ore todos os dias. Tem hora, pastor, que tem que ter sabedoria, paciência, muita, eu sei que tem que ter. E vai ter hora que a sua pregação vai ter que ser de boca fechada. Fato é, de boca fechada. Mas de coração aberto diante do Senhor. Direção, unidade e propósito. Por que Josué faz todo esse empenho, gente? Propósito. Eu e minha casa vamos viver confortavelmente. Muito bom, não é? Uma
casa confortável, uma família confortável. Eu e minha casa e meus filhos vão estudar nas melhores universidades. Bênção demais, glória a Deus. Eu e minha casa, meus filhos vão ser os melhores profissionais. Nós queremos isso. Amém? Nós queremos isso. Eu e minha casa, quero ver meus filhos bem. Ô irmão, e ser justo, ser limpo diante do Senhor. Você sonhar em vida melhor para os seus filhos. E sonhar para que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que a nossa, mais confortável, que passe menos arroz do que a gente, né, Adriano? Que tem que, às vezes, né, Ailton, fazer os malabarismos para pagar os boletos, né? Nós queremos isso para nossos filhos, mas o propósito maior, irmão, não é isso. O propósito maior é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a minha maior preocupação é a gente investir tanto nos nossos filhos, e no final eles irem para o inferno. E aí? Eles irem para o inferno, eles se perderem. E dizer: eu e minha casa vamos estar aqui. Não sei a sua família, está dizendo. Fulano, a sua família, sua, vocês aí, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês acham que tem que ficar essa mistura que vocês estão vivendo aí, hoje você precisa decidir quem vocês querem servir. Mas eu faço essa afirmação: eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Não há como a gente desconectar isso, irmão. Eu e a minha casa. Não há como você ir para o seu serviço e achar que é só você que está indo para o seu serviço, sua família está indo junto, sua casa está junto. Eu e a minha casa. Família da aliança é uma família conectada. Conectada. Ela não se desconectava do propósito do Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo para os irmãos que nós vivemos o tempo de maior conexão do mundo, né? E a gente aprendeu com o tempo a se conectar a tantas coisas. O irmão aprendeu a se conectar falando com o outro, com um telefone, que custava uma fortuna, né, Bastião? Era preço de um carro. Alguém negociava um carro para ter uma linha telefônica. E é uma linha telefônica, Andréia, que a pessoa não tinha que ligar para o telefonista, se a linha estava desocupada, determinada cidade, esperar o caboclo falar. Daqui a pouco, nós fomos conectados, diga, através de um celular. Quem já teve um tijolão? Tijolão, estou falando de tijolão daquele moral mesmo, aquele tijolão mesmo, que deixou a sua coluna meio travada alguma vez. Tijolão, bitelo. O tijolão passou a ser tijolo, tijolo começou a ser meio tijolo. Passamos por um período que fomos conectados com a internet. Quem se lembra daquele barulhinho da internet? Jesus, que loucura daquilo. E aí você ia conectar a internet, tinha um atribulado montado no telefone, não podia, o telefone estar fora do gancho, era um desespero, não é, gente? Desespero. Esse atribulado não sai do telefone aí que eu preciso de conectar. Aí aquele negócio ficava assim, ele roda, 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 que a zoeirinha chata, né, gente? Miguel não sabe o que é isso. Miguel não viveu isso, né, Miguel? Aquele negócio assim, até conectar. Aí, às vezes, quando conectava, ainda dava errado ainda, caía a linha. Mas nós começamos a nos conectar. E chegamos no que nós temos hoje. Existem famílias mais conectadas do que hoje. Antigamente, morar na roça, gente, era se isolar do mundo, né? Isolar do mundo. Hoje, morar na roça e morar na cidade não faz diferença mais, não. O camarada tem TV por assinatura lá, o camarada tem internet. Às vezes o camarada está lá onde o Judas perdeu a bota, está longe,
Ele sabe da notícia que quem está dentro da cidade não sabe. Às vezes eu falo com meu pai assim, fulano morreu, né, pai? Não estou sabendo, não. Oh, mas você está lá em Leopoldina, você sabe, eu não sei. Você vê. Nós vivemos um tempo de famílias conectadas e ao mesmo tempo desconectadas. Porque nós estamos nos conectando muito a muita coisa e ao mesmo tempo estamos nos desconectando do maior propósito, que é estar no centro da vontade do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar pelos pais. Queria pedir a Jane que pudesse vir aqui abençoar.